Oi, eu sou o Lucas, o Ganglerman dos mangás, e nesse vídeo quero conversar com vocês a respeito de um mangá, de uma coleção completa aqui no nosso país, que a editora Panini trouxe pra gente. Um mangá que eu tenho um apreço muito grande, é uma obra que eu gosto bastante, e eu tentarei mostrar pra vocês, ao longo desse vídeo, o porquê disso, e o porquê que vale a pena sim, você ler e ter essa obra na coleção. Estou falando de The Killer Inside. Então, sem mais enrolas e delongas, bora pro quadro. Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre The Killer Inside. É uma obra seinen que começou a ser pré-publicada na Young Magazine, lá no Japão, e a editora original dessa obra é a Kodansha. Aqui no Brasil, quem trouxe foi a Panini com o selo Planet Mangá. É uma obra do Hajime Inoryu e do Shota Ito. É uma obra bem foda, no sentido assim de ser bem intensa, tá? Ela foi completa em 11 volumes, tanto no Japão quanto aqui no país. Vocês podem estar vendo aí agora, né, as capas, e eu vou mostrar para vocês os preços, né, de capa que essa obra teve. Ela começou com R$ 33,90, tá? Do volume 1 até o volume 4, e do volume 5 em diante, até ser finalizada, ela passou por preço de R$ 36,90, que foi um reajuste que teve, né, no ano passado. Essa obra ela começou a ser publicada em setembro de 2018 e finalizou em novembro de 2020, né, aproximadamente aí 2 anos e 2 meses, né, de publicação lá no Japão, sendo essa publicação trimestral, a edição física. Aqui no nosso país, no Brasil, essa obra passou por nenhum hiato, tá? Ela começou a ser publicada em setembro de 2022, basicamente 4 anos, né, do início da publicação lá no Japão, e ela se finalizou em julho do ano passado, em julho de 2023, tá? Então ela não durou nenhum ano aqui, ela foi publicada de forma mensal, tá? Teve até teve 2 volumes que saíram no mesmo mês. O volume 4 e o volume 5 saiu no mês de janeiro de 2023. E o volume 9 e o volume 10 saiu em junho de 2023, né? É uma obra que teve um acolhimento muito grande aqui no nosso país, tá? Tanto por questão de roteiro, de ser uma obra com uma qualidade gráfica muito boa, quanto pelas capas, né? E por ser uma coleção completa e curta. Então isso chamou bastante atenção do leitor e do colecionador brasileiro. Eu tô mostrando para vocês aí, mas as capas dessa coleção são sensacionais, tá? Então eu vou começar a falar sobre o miolo, né? Sobre os detalhes dessa nossa edição. As edições brasileiras, né? Todas elas têm capa cartão. É um capa cartão até bom, colorido. O papel utilizado nessas edições foi o papel off-white. É um papel que as pessoas gostam aqui no nosso país, que sejam publicadas nos mangás. O formato foi 13,7 por 20, que é aquele formatinho padrão, né, de mangás, tankobon que a gente tem aqui. Pessoal, eu queria falar com vocês agora, né, sobre essa obra em si, questão de roteiro e tudo mais. Eu quero primeiro, né, dar um preview para vocês. Essa obra foi a minha última leitura do ano passado, 2023, e também foi a última coleção que eu finalizei, né, nessa minha linda estante, nessa belíssima coleção que eu tenho. Foi a última obra completa que eu tive aqui. E quando eu estava passando por alguns processos complicados, né, que quem é mais antigo aqui no canal vai saber que processo foi esse, essa obra estava ali, né, eu estava lendo ela. E essa obra, ela trata-se de um tema complicado, que é um tema de serial killer, assassinato, abuso, dupla personalidade, coisas assim que carregam sentimentos e tragédias, digamos assim. E o protagonista, o Eiji Urashima, né, é um universitário no começo dessa obra. Ele mostra, né, um destino cruel que ele carrega por conta de questões familiares, questões que aconteceram no passado, quando ele era criança, mas que infelizmente, né, carrega-se pela vida inteira. Essa obra é uma obra muito forte, tá? É uma obra muito pegada nas questões de relacionamentos.
E assim, os personagens também são personagens marcantes. Essa obra, ela traz pra gente tudo aquilo que a tragédia e um destino cruel pode carregar na vida de um ser humano. Ela mostra pra gente, né, esse confronto com a realidade que o Eiji se tem, né? E ele tem aquele tema, né, nessa série, ele tem um tema, né? É um lema dele, né? A vida é pra quem se diverte, né? Esse é o lema dele. A vida é pra quem se diverte. Só que a gente vai lendo, né, a obra e a gente vai percebendo que ele tanto não se diverte quanto ele não vive. E assim, é bastante complicado porque essa aqui é uma coleção bastante bacana. Provavelmente, né, creio eu, pela pesquisa que eu fiz aqui, é uma das primeiras obras desses autores aí, né, que eu falei pra vocês. E assim, é uma obra muito marcante, tá? É uma obra muito boa. Eu acredito, né, que eles conseguiram sim, de fato, trazer uma obra sensacional. Eles conseguiram criar uma obra que trata de um tema muito assim pesado, denso, importante, de forma bem didática, de forma bem ilustrativa. A arte desse mangá também aqui é um show à parte. Eu gostei muito, porque é uma arte bem pegada assim na parte de... Vocês já viram Jagan, né? Jagan tem uma arte muito parecida com o The Killer Inside. É uma arte muito expressionista. Em alguns momentos ela chega a dar medo. Mas o que mais me chama a atenção na arte desse mangá aqui é a quadrinização, é a forma com que os autores conseguem contar a história, passar uma certa mensagem, um certo sentimento de quadro a quadro. Eles conseguem carregar, né, eles conseguem induzir a nossa leitura durante toda essa trama, de toda essa tragédia que vai acontecendo, de forma com que a gente não perca a sensibilidade da comédia e de forma com que a gente comece a perder uma sanidade mental pelo que vai acontecendo. É uma obra, digamos assim, que traz um certo sentimento de medo e assim, ao mesmo tempo você quer ler. Ela tem um plot twist tão grande. Quando eu tava lendo essa obra, o que mais me chamou a atenção foi o plot twist. É quando finaliza um capítulo para começar outro. É quando finaliza um volume do mangá e vai começar outro. Você não sabe o que assim, você fica tão desesperado para saber o que vai acontecer, para saber como que vai continuar a história, que você tipo perde a noção do tempo e lê tudo de uma vez. É uma obra que você, cara, eu sendo bem sincero, se você for pegar para ler, compre a coleção inteira, tá? A coleção completa é somente 11 volumes. Eu acredito que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar bastante, tá? Então eu recomendo a todos.